de onde vem essa proposta? Na própria exposição de motivos que o governo apresenta junto com a proposta ao Congresso, está lá esse trecho aí, ó, estudo do Banco Mundial, um ajuste justo, evidenciou que o gasto público é engessado em categorias como folha de pagamento e previdência social. Olha, foi o Banco Mundial que disse isso para o governo brasileiro. E aí ele cita alguns dados e outro estudo também do Banco Mundial, mais recente, do ano passado, gestão de pessoas e folha de pagamento do setor público brasileiro, o que os dados dizem, chegou à conclusão, corroborando o estudo anterior, de existência de distorções nos gastos com o pessoal. Bom, o primeiro ponto que a gente coloca aqui é o seguinte: será que nós não temos ninguém no Brasil, nos órgãos de controle, não é, nos diversos órgãos do executivo, capazes de fazer uma análise do gasto público no país? Para fazer esses estudos, o Banco Mundial teve acesso a todas as informações do país. Olha quanta estratégia aberta para um banco. Braço do BIS. Como vocês sabem, já falei em outras lives, o BIS, uma instituição privada que se coloca como o Banco Central dos bancos centrais, manda no Banco Central do Brasil, que é subordinado ao BIS, e tem como braços o FMI e o Banco Mundial. O Banco Mundial que fez esses estudos aí. Tá? E aí, diante desses estudos, a gente vê que esse documento do Banco Mundial é que está servindo de orientação para a redação da reforma, propondo ataques claros nos direitos sociais, por exemplo, os dados, os trechos sobre educação e saúde que eu vou mostrar em seguida. Olha o que o documento do Banco Mundial fala em relação à educação básica. Fala da ineficiência da educação básica, está no número de alunos por professor. E aponta como solução o enxugamento do quadro de professores, para aumentar em 33% a razão aluno-professor. Nós já sabemos que uma das categorias, inclusive, que tem maior índice de adoecimento são as professoras, para lidar com jovens, crianças. Como é que hoje já está extremamente complicado, com um aproveitamento muitas vezes inferior ao que poderia ser por causa da sobrecarga dos professores e professoras, principalmente da educação básica? Olha a proposta do Banco Mundial para a educação básica. Reduzir número de professores e lotar as salas de crianças. Olha a proposta do Banco Mundial para a saúde. Diz o texto do Banco Mundial que a ineficiência na saúde, na atual política de prover os melhores tratamentos disponíveis aos pacientes, desconsiderando os custos de tais tratamentos. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que os melhores tratamentos estão sendo oferecidos sem considerar custos. Espera aí, o mais importante é o custo? Não é garantir a vida das pessoas, não? O SUS tem sido reconhecido mundialmente pela competência do seu pessoal, isso ficou mais do que evidente agora na pandemia, e também por procedimentos complexos feitos no SUS. O Banco Mundial está propondo acabar com isso. Ele está propondo só tratamentos mais baratos, porque tem que considerar o custo para baratear. É isso que o povo brasileiro quer?
Eu faço questão de iniciar essa live chamando atenção para essa intenção que está por trás da reforma administrativa, porque as propagandas que a grande mídia está fazendo estão julgando a opinião pública contra servidores públicos como se eles fossem os grandes vilões do país e defendendo, colocando a sociedade para defender uma reforma que vai fazer isso aí com ela, que vai diminuir o número de professores, lotar as salas de aula de crianças para tornar a educação básica inviável e acabar com os procedimentos complexos que são realizados pelo SUS. É isso que o Banco Mundial recomenda, é isso que está por trás dessa reforma. E aí, o Banco Central, o Banco Mundial recomenda diminuir gastos e fala que os gastos estão engessados. Vocês viram lá na primeira tela que eu mostrei o termo que o Banco Mundial usou, engessado. Olha o PowerPoint do governo, parece até que foi feito pelo próprio Banco Mundial. Olha o PowerPoint. Projeto de Lei Orçamentária de 2021, engessado. E esse círculo aí que o governo coloca como sendo o orçamento, o do projeto de lei orçamentária, e fala que 93% são gastos obrigatórios, correspondem apenas aos gastos primários. O governo omite a maior parte dos gastos do projeto de lei orçamentária de 2021, que são justamente os gastos com a chamada dívida pública. Vocês sabem quanto que o PELOA, Projeto de Lei Orçamentária 2021, reserva para os gastos com a dívida? 2 trilhões e 200 bilhões. E esse gasto é uma opção, porque se o governo quiser, ele pode adiar o pagamento da dívida. Ele pode até suspender o pagamento da dívida, porque quem vive de juros pode esperar. Então, é uma despesa opcional. E ele não coloca no gráfico. Que vergonha, não? O governo fazendo plágio de um estudo do Banco Mundial e ainda mentindo para a população, omitindo dados. Quando pegamos os dados completos do projeto de lei orçamentária de 2021, o gráfico é esse aí que vocês estão vendo na tela, tá? Eu só vou checar aqui se a tela está passando direitinho, o pessoal me avise, porque outro dia eu fiz uma live e as telas não estavam passando para o público. Deixa eu ver aqui se as telas estão passando, Vinícius. O pessoal não está respondendo aqui, mas vamos prosseguir. Quando usamos os dados completos, então, do projeto de lei orçamentária 2021, o que a gente vê é que 53,92%, quase 54% de todos os gastos previstos no projeto de lei orçamentária de 2021 são gastos com a dívida. O que vai para todos os estados e municípios previsto aí no projeto de lei orçamentária é menos de 7%. Olha bem. Quase 8, o que vai para a dívida é quase 8 vezes o que vai para todos os 26 estados, Distrito Federal e 5.500 e tantos municípios. Olha bem, o que os defensores do mercado dizem quando a Auditoria Cidadã faz esse gráfico? Olha que esse gráfico nem pode dizer que é da Auditoria Cidadã, é o gráfico dos dados oficiais. São os dados oficiais do projeto de lei orçamentária transformados em um gráfico de pizza. Primeiro, os liberais, né, os que defendem o mercado,
ficam desesperados com esse gráfico, porque esse gráfico mostra a mentira que está sendo passada para a população, né? Mostra onde é que está o privilégio do gasto público e que não é tocado. Primeiro que eles alegam que todo esse gasto, essa parte amarela aí, corresponde à mera rolagem da dívida. Mentira. Se fosse rolagem, a dívida estaria sendo mantida constante. Porque rolagem é troca de um título que está vencendo por um novo título. E o que está acontecendo com o estoque da dívida? Só este ano cresceu mais de 700 bilhões de reais. Só esse ano. O governo está jogando a culpa na pandemia, mas é mentira. Só este ano, o volume de títulos que o Banco Central usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos nas operações compromissadas subiu quase 550 bilhões de reais. Então, o estoque da dívida subiu 710 bilhões, mais ou menos. O volume das operações compromissadas que remuneram os bancos subiu 550 bilhões. Então, o gasto, gente, está na pandemia? Não está, não. Está no gasto com a dívida pública. Quem fala que esse gasto aí é só rolagem, ignora que a maior parte dos juros são registrados como se fosse amortização ou rolagem. Isso foi uma descoberta da CPI. E a imensa maioria daqueles que nos criticam ou não sabem disso, ou fazem de conta que não sabem. Ou talvez não saibam mesmo, né? Não estudaram, não sabem. E ficam nos criticando. Todo ano, centenas de bilhões de reais de outras fontes que não têm nada a ver com novos empréstimos. Outras fontes que poderiam ser destinadas a investimentos em saúde, educação e etc., são desviados para pagar a dívida. Alguns dizem ainda que o governo poderia emitir moeda e pagar a dívida, sem auditar, ignorando todas as ilegalidades, ilegitimidades, até inconstitucionalidades e fraudes envolvidas na geração dessa dívida. Quem defende isso, simplesmente pagar a dívida assim, sem fazer auditoria, é a mesma coisa que defender a corrupção, vocês concordam? É a mesma coisa. E mais, quem defende emissão de moeda, assim, à vontade, tem que combinar com a política monetária do Banco Central. Porque como é que funciona hoje? A moeda emitida, segundo o artigo 164 da Constituição, tem que ser colocada nos bancos, tem que ser colocada no sistema bancário. E como é que está funcionando a política monetária do Banco Central? Remunera todo aquele dinheiro que está lá na sobra de caixa dos bancos que não é emprestado. Então, se emitir moeda e não modificar a política monetária do Banco Central, essa política monetária suicida, eu aproveito para convidar vocês para ver os vídeos da campanha É Hora de Virar o Jogo da semana que vem, que a gente vai tratar disso. Se não mudar essa política monetária suicida, o Banco Central vai emitir moeda e vai aumentar mais ainda as compromissadas e a remuneração aos bancos. Tá? Então, vocês viram aí no PELOA 2021 o que está acontecendo? O problema não, o orçamento não está engessado com os servidores, como diz o governo. Tá? Onde é que está o problema do gasto público no Brasil? Olha esse gráfico aí, gente. Esse gráfico, ele faz parte de um artigo que a gente divulgou recentemente sobre a análise pelo projeto de lei orçamentária de 2021. Nós fizemos uma análise de 2015 a 2019 de tudo que foi pago, efetivamente pago, no âmbito do governo federal.
E essa parte sombreada aí de amarela é a parte prevista para 2020 e 2021. Olha em azul, lá embaixo, o valor destinado aos estados e municípios. Que miséria. Todo ano, uma quantia muito baixa de transferência para os estados e municípios, chegou a cair em 2017 e nem recuperou ainda em 2019 ao dado de 2015, e 2015 já tinha caído por causa da crise fabricada. Então, até hoje, estados e municípios nem recuperaram ainda o que eles tinham antes da crise fabricada pela política monetária do Banco Central. A previsão em 2020 aumenta um pouquinho, mas é previsão. A gente nem sabe se vão cumprir. E 2021 a previsão é de queda. Mais queda ainda, inviabilizando várias políticas públicas no âmbito de estados e municípios. Olha a reta vermelha. A reta vermelha corresponde a todos os gastos de manutenção de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, não só gasto com o pessoal não, viu, gente? Gasto com toda a estrutura de Estado. Gasto com todos os serviços prestados à população. Esses gastos não tiveram aumento nenhum. Esses dados aí estão atualizados pelo IPCA. Olha aí, de 2015 a 2019, a reta vermelha é uma reta horizontal. A previsão para 2020 e 2021 sobe um pouquinho, mas é previsão. Muitas vezes, essa previsão não se realiza. Agora, olha os gastos com a dívida e a previsão para 2020 e 2021. E esse ano, só até julho, já gastamos mais de 700 bilhões com a dívida. Tá? Olha aí. Essa proposta de reforma administrativa, ela traz aliás, gente, eu falei aqui que nós já gastamos mais de 700, não, mais de 700, deixa eu corrigir um dado aqui. Mais de 700 bilhões é o que a dívida aumentou esse ano. Nós já gastamos em 2020 praticamente R$1 trilhão com a dívida pública. Tá? Está sendo o maior gasto até agora. E não é por causa da pandemia. A maior parte disso está aí na política monetária do Banco Central. Tá? A intenção explícita do governo em reduzir o gasto com pessoal, obedecendo ao Banco Mundial, ao mesmo tempo em que o projeto de lei orçamentária destina 2 trilhões e 200 bilhões com os gastos com a dívida, está aí numa recente notícia divulgada pelo Paulo Guedes, quando ele fala que a reforma administrativa vai economizar 300 bilhões aí em 10 anos. Tá? 300 bilhões em 10 anos. Ao mesmo tempo, o que prevê é gastar em um ano com a dívida, no projeto de lei orçamentária de 2021, é 7 vezes maior do que essa economia que ele pretende fazer aí com a reforma administrativa. Tá? Peraí, deixa eu passar. Aí, nessa tela que vocês estão vendo, eu fiz um recorte da fala do texto do Banco Mundial. Olha o que diz o Banco Mundial. O governo brasileiro gasta mais do que pode e gasta mal. Essa é a principal conclusão do estudo. E é mentira. De 1995 a 2015, durante 20 anos,
nós gastamos menos do que arrecadamos. Então, gastamos menos do que poderíamos ter gasto. Produzimos um superávit primário de mais de R$ 1 trilhão. O que é o superávit primário? É justamente a sobra, quando comparamos tudo que arrecadamos e tudo que gastamos com toda a manutenção do Estado e com todos os serviços prestados à população. E nesse período em que produzimos R$ 1 trilhão de superávit primário, o que aconteceu com a dívida pública, com a dívida interna federal? Lá em 95, a dívida era 86 bilhões. Em 2015, ela chegou a 4 trilhões. Ora, se nós gastamos menos do que arrecadamos, com todos os serviços públicos, com toda a manutenção do Estado, o que fez a dívida explodir? É claro que não foram esses gastos, porque eles ficaram muito abaixo da arrecadação. E ainda sobrou 1 trilhão. O que fez a dívida crescer e explodir desse jeito foram os próprios mecanismos financeiros que geram dívida pública, principalmente os mecanismos da política monetária suicida do Banco Central. Dentre eles se destaca a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Até o Tribunal de Contas da União já afirmou, o link está aí, essas telas vão ficar disponíveis para vocês. O Tribunal de Contas da União já tem afirmado que essa dívida interna brasileira não serviu para investimentos. Apenas cerca de 400 bilhões desses 4 trilhões aí que cresceram nesse período foram entregues ao BNDES. Uma parte foi, inclusive, investida no exterior, e esses 400 bilhões já foram devolvidos ao Tesouro. Tá? Olha as conclusões erradas do Banco Mundial que estão pautando a PEC 32. Em outro trecho do estudo, o Banco Mundial fala que, ao longo das 2 últimas décadas, o Brasil observou um consistente aumento dos gastos públicos, o que coloca em risco a sustentabilidade fiscal. Eu acabei de mostrar. Ora, se nós produzimos 1 trilhão de superávit primário, onde é que houve o consistente aumento do gasto público? Não foi no gasto com pessoal, que a PEC 32 ataca. Não foi na manutenção do Estado, que a PEC 32 desmonta. Onde é que foi o aumento consistente dos gastos? No gasto com a chamada dívida pública. Mas em momento nenhum o Banco Mundial fala isso. Ele cita a queda do PIB em 2015 e 2016, mas não fala que essa queda decorreu da crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Depois de falar essa mentirada toda e essas informações distorcidas, ele conclui que o investimento público foi anulado nos últimos anos. Tudo isso para empurrar a reforma, tá? Diante dessa fala do Banco Mundial, mais uma vez, olha que vergonha, o governo faz um plágio dessa fala do Banco Mundial e mente para a população. E mostra esse gráfico que, desde 2015, o investimento público tende a zero, omitindo que essa queda no investimento decorre da crise fabricada pela política monetária do Banco Central e da destinação de cerca de 40% do orçamento federal para gastos financeiros, com essa chamada dívida pública que tem crescido sem contrapartida alguma em investimentos ao país. Vou falar um pouquinho dessa crise fabricada. O vídeo da campanha É Hora de Virar o Jogo, divulgado
nesta semana é um vídeo específico sobre a crise fabricada. Então, aqui eu vou resumir, tá? E depois vocês podem assistir lá o outro vídeo que está explicando mais. Essa crise foi produzida pela política monetária do Banco Central, que, ao mesmo tempo, elevou a taxa de juro básica para 14,25%, sem justificativa alguma, manteve nesse patamar por mais de um ano. Junto com isso, aumentou o volume das operações compromissadas que estão se prestando a remunerar a sobra de caixa dos bancos. Aumentou o volume dos contratos de swap cambial, que deram um prejuízo brutal. Chegou a ser noticiado na grande mídia. Centenas de bilhões de reais de prejuízo. Aumentou excessivamente a emissão de títulos. Depois que emite o título, o que tem que fazer? Pagar juro. E o que foi feito com esses títulos emitidos centenas de bilhões a mais do que o necessário? Ficaram lá na conta única do Tesouro. E pagando juro, tá? E que juro? 14,25 a taxa básica, mas os títulos estavam sendo vendidos a juros ainda muito superiores a isso. Nós, da Auditoria Cidadã, já tínhamos visto que essa política ia arrebentar com a economia brasileira. Publicamos em janeiro de 2016 esse artigo, O Banco Central está suicidando o Brasil. Está aí o link, vocês podem ler. Ora, se nós, um movimento social, com toda a dificuldade de acesso a dados, já havíamos visto no que ia dar essa política monetária, será que quem estava fabricando essa política não sabia disso? Claro que sabia. A crise fabricada derrubou o PIB. Só em 2015 o PIB caiu 3,55%. Em 2016, outro tanto. Foram cerca de 7% de encolhimento do PIB em apenas 2 anos. Milhares e milhares de empresas quebraram, milhões de pessoas ficaram desempregadas, mas o lucro dos bancos aumentou em plena crise. Em 2015, o lucro dos bancos bateu recorde de 96 bilhões e eles ainda fizeram uma previsão de 187 bilhões. Essa previsão é deduzida do lucro. Então, quanto que foi mesmo o lucro dos bancos num ano em que o PIB encolheu e que toda a economia parou e encolheu? Olha aí, quase 300 bilhões. Não havia justificativa nenhuma para essa crise, porque nós temos mantido mais de 4 trilhões em caixa e o Brasil ainda tem todas as riquezas, é uma das maiores economias do mundo. Para que serviu a crise fabricada? Primeiro, que os bancos lucraram muito com a fabricação da crise, né? Porque aqueles mecanismos usados, juro extorsivo e remuneração da sobra de caixa dos bancos, swap, tudo aquilo, quem ganhou com isso? Os bancos. Enquanto as contas públicas ficaram com rombo. E aí, o rombo das contas públicas exigiu a adoção de uma série de medidas para contorná-lo. Quais as medidas que vêm sendo adotadas aí na esteira da crise fabricada? A primeira foi a emenda do teto, a emenda constitucional 95, teto para todos os investimentos sociais, para toda a manutenção do Estado. E o que ficou fora do teto? Gasto com a chamada dívida pública e com as empresas estatais não dependentes, dentre elas, essas empresas que estão sendo criadas Brasil afora para operar o esquema da securitização de créditos. Isso ficou fora do teto. Na esteira da crise, veio a emenda 93, que aumentou a DRU, a desvinculação de recursos da União, recursos vinculados a áreas essenciais, como a Seguridade Social, são desvinculados e desviados para o pagamento da dívida. A Lei Complementar 159, que replicou a emenda do teto para os estados.
as desonerações injustificadas que afetaram o financiamento da Seguridade Social e depois justificaram a reforma da Previdência, né? As contrarreformas trabalhista. Qual era a justificativa para aquela reforma que nos impôs um retrocesso em termos de direito trabalhista antes de Getúlio Vargas? Tem crise. Tem que aplicar essa reforma trabalhista para gerar emprego. Quantos empregos foram gerados? Só uberização, informalidade. E redução de direitos trabalhistas e sociais. São poucas empresas que continuam mantendo aqueles direitos trabalhistas que existiam. A maioria já está colocando os trabalhadores praticamente na informalidade. A reforma da Previdência, que adiou, suprimiu, extinguiu direitos duramente conquistados pela população, e agora a reforma administrativa, né? A chamada reforma administrativa, que nem poderia ser chamada de reforma administrativa, porque é uma reforma ideológica, é a reforma do mercado. Tá? O que mais que foi feito na esteira da crise? Privatizações, espaço para o esquema fraudulento da securitização, o projeto de autonomia do Banco Central, que está lá na pauta da Câmara, que, na verdade, é um projeto que quer legalizar essa política monetária suicida praticada pelo Banco Central, deixá-lo com total liberdade. Para isso, não podemos deixar passar essa proposta de independência absurda. O Plano Mais Brasil para banqueiro, que inclui as PECs 186, 187, 188, a PEC 438 também, que é outro desmonte, e a emenda 106, que já foi aprovada, que é um escândalo que dá ao Banco Central autorização para comprar papel podre de bancos, sem limite, podendo custar trilhões de reais. Então, vejam bem, a crise fabricada abriu espaço para todo esse desmonte aí. Estamos perdendo o nosso patrimônio público. Olha a decisão de ontem do Supremo. Inacreditável. Inacreditável. A Suprema Corte do país desacatando a Constituição Federal, permitindo que a Petrobras seja esquartejada. Há pouco tempo, o próprio Supremo decidiu que a matriz não poderia ser privatizada sem passar pelo Congresso. O que fizeram? Esquartejaram a matriz, colocaram cada refinaria como se fosse uma outra empresa. Quer dizer, criaram uma burla para desacatar aquela decisão. Será que o Supremo não viu isso? O déficit das contas públicas sempre esteve no Banco Central. Os dados mostram isso. Nós temos que denunciar onde é que está o rombo das contas públicas. O gasto do Tesouro Nacional para financiar a política monetária do Banco Central, essa política monetária suicida, custou quase 3 trilhões de reais nos últimos 10 anos. Gente, vocês escutaram? Quase 3 trilhões de reais. Como é que funciona? O Tesouro Nacional dá de presente títulos da dívida para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos. Além de dar de presente os títulos, o Tesouro Nacional paga juros ao Banco Central sobre esses títulos. Quanto que isso custou? Quase 1 trilhão e 700 bilhões de títulos dados, 1 trilhão 200 e tantos bilhões de juros pagos, somando quase 3 trilhões. O que o Banco Central faz com esses títulos que ele ganha de presente? Troca com a sobra de caixa dos bancos.
A sobra de caixa dos bancos fica no Banco Central e o Banco Central entrega título da dívida para os bancos. À medida em que os bancos estão com os títulos da dívida, eles recebem juros diários. Como é que o Banco Central paga juros aos bancos? Com o dinheiro que o Tesouro paga juros ao Banco Central sobre os títulos que ele doa. Essa operação, gente, é que é o rombo das contas públicas. E a reforma nenhuma até hoje tocou nisso. Mas conclusões erradas do Banco Mundial estão pautando a PEC 32. O que diz o Banco Mundial? A redução dos prêmios salariais, olha só, olha o palavreado. Aqui no Brasil, a gente nem usa essa terminologia de prêmios salariais. Tá? É tudo copiado, gente. Tudo copiado de outros lugares. A redução dos prêmios salariais, excepcionalmente altos dos servidores públicos, também seria desejável de um ponto de vista de equidade. Então, eles propõem descaradamente a redução dos gastos, redução dos salários de servidores públicos, tá? Usando argumentos errados. A maioria dos servidores públicos brasileiros recebe salários baixos. A reforma administrativa ainda vai aumentar os gastos com as chefias, que poderão ser privadas se essa PEC passar. Hoje, como é que funciona? As chefias têm que ser ocupadas preferencialmente por servidores de carreira, que já recebem o seu salário, já está computado no gasto, eles recebem apenas uma gratificação que é muito pequena. O que a PEC autoriza? Que não mais tem que ser servidor de carreira para ocupar chefia, inclusive técnicas. As chefias poderão ser ocupadas por qualquer pessoa nomeada. E aí? Vocês já imaginaram um sonegador chefiando a fiscalização na Receita Federal? Olha, isso é que vai aumentar o gasto e isso é que vai desmontar o serviço público no país. Essa PEC 32 privatiza e abre espaço para corrupção. O Banco Mundial quer que brasileiros e brasileiras não consigam sobreviver. 77% dos servidores federais recebem até R$5.000. E nos municípios, isso é menor ainda, é cerca de R$2.000. Sendo que o mínimo necessário à sobrevivência, calculado pelo DIEESE, é R$4.536. Para que um trabalhador possa manter a sua família, moradia, saúde, educação, transporte, etc. A cúpula dos três poderes, onde de fato existem os privilégios, cúpula do legislativo, do executivo, do judiciário, não são alcançadas pela PEC 32. Então, quando vocês escutarem essas propagandas aí na televisão do privilégio, não acreditem, porque vocês viram o que o Banco Mundial quer. Reduzir salários, reduzir professores, reduzir procedimentos realizados pela rede pública. Tá? Onde é que está o privilégio aqui no Brasil? Tem uma tabela lá na página da Receita Federal, 26.099 pessoas recebem mais de 300 salários mínimos por mês. Recebem uma média de R$717.000 ao mês. Qual que é a proposta do Banco Mundial para essas pessoas? Claro que ele não diz nada sobre isso. Tá? Ele ataca procedimentos do SUS, ataca professores e fala que tem que lotar as salas de alunos, porque tem que diminuir professores. Tá? Mas não fala nada dessas pessoas que recebem
em média, 717 mil por mês, isentos de imposto de renda. Esse pessoal aí, ó, não paga imposto de renda, é isento, tá? São a isenção dos lucros distribuídos aos sócios. Mas o governo plageia o Banco Mundial de novo. E olha o gráfico que ele apresenta. De novo, parece que o Banco Mundial é que fez o gráfico que o governo está apresentando. Olha o gráfico que o governo mostra. Ele mostra aí essas colunas aí do gasto anual com o servidor explodindo e fala que cresceu 145% em 12 anos. Mentira! Quando o governo apresenta isso, esse número, é como se esse gasto ao longo de 12 anos, a inflação tivesse sido zero. A inflação nos últimos 12 anos foi zero, pessoal? Claro que não. Quando fazemos a reta aí como percentual do PIB, em cada ano, olha aí o que a gente obtém. Praticamente uma reta. Na verdade, em relação ao PIB, houve queda no gasto com pessoal. Caiu de 4,54% do PIB para 4,34%. O governo deveria ser obrigado a retificar esses dados, porque é um absurdo trazer dados errados para julgar a sociedade contra servidor público que presta serviço para ela. Para julgar a sociedade a favor de uma PEC 32 que é contra os interesses da própria sociedade. Se nós fizéssemos um gráfico colocando os gastos com a dívida na mesma escala que o governo coloca os gastos com servidores, olha aí o que teríamos. Olha que coisa ridícula. Olha o tamanho do eixo vertical. Os gastos com a dívida representados por esse pico aí amarelo, tá vendo? Enquanto os gastos com o pessoal estão lá embaixo. Ó. Onde é que está o problema das contas públicas? Está na política monetária suicida do Banco Mundial, do Banco Central, que transfere centenas de bilhões de reais aos bancos às custas do Tesouro Nacional. Temos dinheiro sobrando para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos? Essa é a prioridade do país? Quando fazemos o gráfico honesto, olha aí o que a gente tem. O gasto com servidor é essa reta vermelha lá embaixo. Praticamente uma reta horizontal. E aí, gente, nós levantamos dados dos últimos 20 anos. Essa pequena elevação aí no gasto com pessoal corresponde à expansão das universidades públicas, expansão dos institutos federais, que agora está tudo inviabilizado. Onde é que está o problema nas contas públicas? Olha aí a representação do gasto com a dívida em vermelho. Sempre acima do trilhão, muito maior do que o gasto com pessoal, várias vezes superior ao gasto com pessoal. Todos os anos, gente, olha aí, o gasto com pessoal ficou no máximo aí em torno de 300 bilhões de reais. E o gasto com a dívida em todos os anos superior ao trilhão. Na exposição de motivos da PEC 32, o governo afirma explicitamente que ele quer garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado e para a prestação de serviços públicos à população. Quando, na verdade, a existência de Estado só é possível com a manutenção de um quadro permanente de pessoal. Como é que nós vamos manter o Estado com servidores de governo? Cada governo chega e coloca lá a sua turma. Como é que nós vamos garantir a manutenção do Estado? A população tem que entender que essa proposta tem fins políticos.
Aqueles políticos que chegam querem dar emprego para sua turma e tirar todo mundo que está lá treinado. Cada um quer chegar com a sua turma. Isso não é projeto de Estado. Isso é projeto político e projeto de mercado. Porque a outra coisa que essa PEC faz, quando ela acaba com essa estrutura de Estado, ela acaba com o regime jurídico único de servidores, acaba com a estabilidade de servidores, quando ela faz isso, ela coloca a população vulnerável. É a população que vai correr risco de não ter a continuidade dos serviços públicos. Entre os objetivos, o que está lá na exposição de motivos? Entre os objetivos, a emenda, essa proposta de emenda à Constituição, quer equiparar benefício de servidores públicos aos oferecidos pelo regime de previdência social. Isso aí, gente, está copiado lá da proposta de reforma da Previdência. E fala, o servidor é a segunda maior despesa da União, atrás apenas da Previdência. Gente, de novo, omitem que o maior gasto é o gasto com a dívida pública. Jogam a opinião pública contra os servidores. Essa PEC 32 nem poderia ser chamada reforma administrativa, como eu falei. Ela é uma reforma ideológica. Qual ideologia? A ideologia do mercado. A ideologia de quem acredita que o mercado vai dar conta de todas as demandas sociais, de toda prestação de serviço público e de toda estrutura de Estado. Eu pergunto a vocês, onde é que estava o mercado quando eclodiu a pandemia? Se a população tivesse dependendo do mercado, o número de mortos não teria sido esses 142 mil aqui no Brasil, não teria sido muito mais. Muito mais. Porque aí nós não teríamos o SUS, que tem dado um show, né? Tem mostrado aí a importância do serviço público para a sociedade. Qual que é o ponto central dessa PEC? Abrir espaço para o mercado, para negócios, para as rachadinhas, para a corrupção. Isso está explícito ali no artigo 37, quando incluem vários princípios. Eu vou ressaltar aqui, os outros também são importantes, mas senão vai ficar muito longa. Eu vou ressaltar aqui a subsidiariedade. O que é isso? O Estado vai deixar de ser a locomotiva dos serviços públicos prestados à população e vai passar a atuar nas sobras, naquelas áreas em que o setor privado não tiver interesse em atuar. Isso é que significa subsidiariedade. Isso aí, inclusive, abre espaço para essa decisão absurda de ontem do Supremo, que viola o monopólio do petróleo que está lá na Constituição Federal. Essa questão da subsidiariedade aí está conectada com outra mudança dessa PEC 32, lá ao artigo 173 da Constituição, que fala do funcionamento das empresas estatais e está incluindo novos dispositivos lá, proibindo justamente o monopólio. Tá? Então, essa PEC, gente, ela é um atraso. Ela desmonta o Estado brasileiro, abrindo espaço para privatizações, para o aprofundamento, né, das privatizações, porque elas já estão ocorrendo, mas essa PEC vai aprofundar ainda mais, terceirizações e o verdadeiro desmonte do serviço público. Imagine se todo o povo brasileiro tiver que pagar para ter qualquer atendimento médico, tiver que pagar para ter acesso a qualquer serviço de educação.
a qualquer serviço público, porque tudo vai ser privatizado se essa PEC passar. E qual que é a situação do povo brasileiro? Basta ver o dado que a Caixa Econômica divulgou. 107 milhões de pessoas pleitearam o auxílio emergencial. Ou seja, mais da metade da população brasileira está vulnerável, está desempregada, está na informalidade, está abandonada, está dependendo de um auxílio emergencial para sobreviver. Já pensou como que essas pessoas vão pagar para ter serviço de saúde, de educação e etc? Gente, é a institucionalização da barbárie no Brasil. A comprovação do desmonte do Estado está ali num novo artigo que a PEC inclui ao artigo 37 da Constituição, que permite que o Estado firme contratos com qualquer entidade privada para prestar qualquer serviço público. E ainda fala, podendo compartilhar estrutura física e pessoal, havendo contrapartida financeira ou não. Quer dizer, o que vai acontecer? Vocês já ouviram falar de algum setor privado que compartilha seus edifícios, suas clínicas, suas universidades, etc., com o setor público sem cobrar? Isso não existe. Agora, o que vai existir é o contrário. Isso aí vai permitir que toda estrutura pública que nós pagamos por ela seja cedida ao setor privado, que vai lá explorar o serviço e ainda cobrar da população. Não dá, gente. Essa PEC está modificando o artigo 84 da Constituição, dando poderes de império ao presidente da República, que poderá, por decreto, sem crivo social ou político algum, sem ter que passar pelo Congresso, ele poderá extinguir cargos, extinguir ministérios e órgãos subordinados ali à presidência, extinguir entidades da administração pública, sem dar satisfação a ninguém. O que está correndo risco? As universidades públicas, que já foram aí desqualificadas pelos próprios ministros, né, da educação, não só um, esse outro também já desqualificou a educação, embora as universidades públicas estejam aí mostrando onde é que existe pesquisa nesse país, ainda é nas universidades públicas. Por isso é que o mercado quer acabar com elas. Né? Os órgãos reguladores, a IBAMA, o INPE, DENIT, Fiocruz, todos estão correndo risco. E todos são órgãos essenciais à sociedade e à nação brasileira. Essa PEC 32 impede o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, que só é possível com uma estrutura de Estado permanente. E essa PEC está acabando com o regime jurídico único, está acabando com as principais conquistas do povo brasileiro de ter continuidade, de garantir a continuidade do serviço público, independentemente da troca de governantes. A quem interessa o desmonte do Estado? Não é a população. Esse desmonte interessa em quem quer tomar conta e lucrar muito com os serviços públicos. Aí, em determinado ponto lá da exposição de motivos, a PEC fala, o texto fala que a emenda não vai acarretar impacto orçamentário, quer dizer, que não vai aumentar gastos, e que ao longo prazo poderá, inclusive, reduzir gastos. Então, o discurso oficial é economizar com servidores públicos para aumentar investimentos, né? É isso que o governo está fazendo propaganda. Na realidade, vai cortar gastos e investimentos públicos, vai deixar a população desassistida, e para onde vai o dinheiro? Para pagar mais juros e amortizações da dívida. Não vai ser para aumentar investimentos. Os investimentos vão ser privatizados,
tá? O Brasil, gente, é um país riquíssimo, nós não podemos aceitar isso. Nossa tarefa é entender o que separa a nossa realidade de abundância do cenário de escassez. Como a gente tem abordado na campanha, é hora de virar o jogo. O problema está no modelo econômico errado que atua no Brasil, como a gente está explicando lá, tá? Onde é que está o rombo das contas públicas? Só esse ano, a dívida aumentou 710 bilhões. E o gasto com o pagamento de juros e amortizações da dívida já bate no trilhão. Porém, em vez de ser gasto com a pandemia, como o governo tem alegado, a maior parte desse crescimento aí, da dívida, está justificado nas operações compromissadas, como eu já mencionei, praticamente 550 bilhões. Tá? E ainda teve um aumento da dívida de 93 bilhões decorrente do pagamento de juros. Outros argumentos que têm sido usados por quem defende o mercado é que o Brasil pratica a taxa de juro mais baixa da história, porque a Selic está em 2%. Mas observe quais os juros oferecidos nos títulos vendidos ao mercado. É muito mais do que isso. E os títulos, ano passado, por exemplo, a média foi 9% ao ano. E os títulos também da remuneração da sobra de caixa dos bancos também estão aí nessa média, de 9% ao ano. A taxa incidente sobre as operações compromissadas seria parecida com a Selic. Não, a Selic está baixa, mas essas operações lá, tem operações que estão sendo repetidas há muito tempo e já foram contratadas por um tempo maior, que pegaram aquela taxa de juros elevada. Então, na média, essa remuneração aos bancos tem sido superior à Selic. Outra mentira que dizem é que a dívida no Brasil tem servido para financiar as áreas sociais. Mentira. Até o TCU já falou que não tem servido para investimentos. Tem servido para concentrar renda, tem servido para transferir recurso público para os bancos. Essa necessidade de pagar a dívida, veja bem, a dívida cresce principalmente pelos mecanismos de política monetária e depois essa dívida gigante é a justificativa para destinar a maior parte dos investimentos, para a maior parte do orçamento para juros e amortizações. A dívida tem sido a justificativa do ajuste fiscal, dessas privatizações absurdas, das contrarreformas, das modificações danosas e novos esquemas. Quanto mais pagamos, mais devemos. Por quê? Não estamos amortizando. Estamos pagando juros maquiados de amortização ou rolagem, como vocês podem ver nos links aí. Todo ano, o gráfico é isso aí, ó. A maior parte dos gastos com o pagamento de juros e amortizações da dívida. E quem critica esse gráfico da Auditoria Cidadã não sabe que a maior parte dos juros tem sido contabilizada como amortização ou rolagem. Por isso que a gente tem que somar o que está lá no CIAF como juros e amortizações. Vimos aí o privilégio dos bancos em plena pandemia. Eles receberam 1 trilhão e 200 dia 23 de março e não emprestaram. Vão receber vários trilhões com os mecanismos inseridos na emenda 106, que autoriza o Banco Central a comprar papel podre de bancos. Estão ganhando dezenas de bilhões nos contratos de swap cambial oferecidos pelo Banco Central. Vão ganhar com a securitização de créditos, que desvia o recurso público, que nem alcançará os cofres públicos, e ainda estamos correndo o risco da independência do Banco Central, para que ele fique à vontade para executar essa política monetária suicida.
Os bancos receberam aquele 1,2 trilhão e não emprestaram às empresas. E em plena pandemia, ainda foi aprovada a emenda 106, que pode custar trilhões de reais. Esses 972 bilhões que o presidente do Banco Central declarou ao Senado, que a compra de papel podre dos bancos pode custar, não considera a atualização monetária dos ativos podres acumulados nos bancos há 15 anos, conforme o Estadão divulgou. Olha aí as perdas com swap. Em apenas 5 meses, o Banco Central perdeu 63,5 bilhões. Mais do que aquela lei complementar 173 destinou a todos os estados e todos os municípios para combater a pandemia, que foi 60 bilhões. Todos os 26 estados, DF, e 5 mil e tantos municípios receberam 60 bilhões. Em apenas 5 meses, em swap. Fora todos os outros trilhões de ganhos, os bancos ainda ganharam esses 63 bilhões aí em swap. O esquema de securitização é um absurdo, desvia os tributos pagos pela população, que nem alcançarão os cofres públicos. Tem vários vídeos na Auditoria Cidadã sobre esse esquema da securitização que vocês podem assistir. Estamos vendo aí em plena pandemia o aumento do lucro dos bancos, e a emenda 106 ainda vai aumentar esse privilégio e aumentar a desigualdade social. O que está por trás da independência do Banco Central? O banco vai ficar à vontade para realizar essa política monetária suicida que está amarrando toda a economia e custando caríssimo ao orçamento público, gerando dívida pública e tudo mais. E o que está lá no projeto de independência? A legalização dessa remuneração da sobra de caixa dos bancos, por meio da criação do depósito voluntário remunerado. O mesmo nome da remuneração da sobra de caixa dos bancos, só mudaram um pouco o nome, tá? Então, é uma maquiagem para continuar remunerando aos bancos. Eu convido vocês a acessar a carta aberta que nós questionamos o Paulo Guedes sobre essas privatizações que estão acontecendo, porque nós estamos perdendo o nosso patrimônio de forma injustificada. É aí que está o problema, não é? E a PEC 32 está relacionada com essas privatizações, tá? Nós temos que lutar por uma auditoria da dívida. O gasto público delinquente que precisa ser disciplinado é esse gasto financeiro com a chamada dívida pública. Nós temos que ter estratégias de ação. E essa estratégia de ação passa pelo conhecimento da realidade financeira do país. As pessoas têm que dominar, conhecer o modelo econômico errado que atua aqui no Brasil, conhecer que política monetária é essa que o Banco Central está realizando, que está custando tão caro e não controla a inflação, coisa nenhuma, como ele fala lá que tem que controlar. E o sistema da dívida. Por isso eu convido vocês a acessar a campanha É Hora de Virar o Jogo, participar das ações concretas que nós estamos propondo e acessar as redes sociais da Auditoria Cidadã da Dívida. É hora de virar o jogo, não podemos aceitar essa PEC 32, não podemos aceitar essa entrega do nosso patrimônio público, tá? E vamos em frente, contamos com vocês. Eu vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas que vocês enviaram. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui participando. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aperte aí, inscreva-se. Não custa nada. E cada uma que se inscreve permite que esse nosso trabalho cidadão, voluntário, chegue a mais e mais pessoas. Quero já deixar aqui o agradecimento à equipe da Auditoria Cidadã da Dívida, que está acompanhando vocês aí nas redes sociais e me enviando aqui as perguntas que vocês
estão fazendo. Agradeço aí a participação de todos e todas. A primeira pergunta aqui da Gleice. Olá, Gleice, que nos apoia lá no núcleo Três Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul. Ela diz que tem sido um desafio fazer as pessoas entender que a luta contra a PEC precisa ser entendida na totalidade do sistema da dívida. Sim, Gleice, esse é o nosso desafio. Nós temos que fazer isso para mostrar onde é que está o rombo das contas públicas. Cleovane Selbá, como é que é? Reduzir o número de professores da educação básica? Aumentar mais ainda o número de alunos da sala? Cleovane, é isso que o Banco Mundial quer. Está lá no estudo que ele fez. E é isso que está orientando o governo com essa PEC 32. Porque tudo que o Banco Mundial orientou está ali naquele PowerPoint que o governo está apresentando e está na exposição de motivos da PEC. Tá? A professora Osanete, aqui da UNB, que honra, professora Osanete. Aqui estamos para mais um encontro da maior relevância, para lutarmos por uma nova sociedade mais justa e igualitária. É isso aí. Muito grata, professora. Divulga aí, essas telas nós vamos divulgar na página da Auditoria Cidadã, vamos disponibilizar, vocês podem usar à vontade. O presidente da FENASTC, caro Amaury Perusso, inclusive que nos ajudou muito nesse estudo da PEC 32, muito grata por estar aqui conosco. Cleovane Selbá, novamente, falam em reformar tudo, menos o sistema da dívida. Exatamente, Cleovane. O que precisava reformar, não é? Não reformam. Apesar da auditoria estar prevista na Constituição, nunca foi feita como deveria. O Sebastião Oliveira. Um país soberano que cuide do seu povo tem que expulsar o Banco Mundial de suas fronteiras. Exatamente. Não só o Banco Mundial e o FMI, como o BIS. Porque o Banco Mundial e o FMI são braços do BIS. Nós temos que falar fora daqui, BIS. Fora daqui. E exigir que o Banco Central pare de ficar subordinado ao BIS e atue como uma autoridade monetária de frente para o Brasil e não de costas para o Brasil, como tem atuado, servindo de correia de transmissão de recursos públicos para os bancos, como a gente fala lá no vídeo da campanha Hora de Virar o Jogo. A Célia Martins agradece pelos grandes e necessários esclarecimentos sobre a reforma administrativa. Muito grata, Célia. Célia e todos vocês que estão nos ouvindo. Quem gostou, dê aí um like, joinha aí, gostei, e compartilhe, porque é isso que vai fazer com que essa informação chegue a muitas e muitas pessoas, tá? O Antônio Manuel Mendonça de Araújo. Maria Lúcia, se puder, passe esses slides para o meu e-mail. E, olha, Antônio, nós vamos colocar no site da Auditoria Cidadã, para que todas as pessoas acessem. O site está aí na tela, auditoriacidadã.org.br. Quando vocês acessam lá o site, tem o menu. Vocês olham lá, menu, palestras. Eu vou colocar essas telas lá, tá bom? Lídia Jesus. Querem mais dinheiro privatizando tudo para alimentar o sistema da dívida. É isso aí. E esse dinheiro que eles querem, Lídia, vai ser arrancado de servidores públicos que eles estão propondo redução salarial. Vai ser arrancado da possibilidade de serviço público digno para a população, porque eles estão propondo aí reduzir professores e lotar as salas de aula de crianças para inviabilizar a educação básica no país. O Daniel Simões,
Caro Daniel Simões, pesquisador português que vive no Brasil, por que alguém haveria de ser contra 100% de transparência da dívida pública brasileira? Pois é, Daniel, é evidente que tem algo a esconder, né? Se der transparência, se o próprio governo der transparência ampla, usando, né, toda a grande mídia, como ele faz, por exemplo, para ficar colocando propaganda contra o povo, aí divulgando essa reforma, se ele divulgasse com transparência a dívida pública, o povo ia saber que essa dívida tem sido usada para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Tem sido usada para cobertar dívidas privadas, que são transformadas em dívidas públicas. Tem sido usada para cobertar passivo de bancos que foram privatizados. Como todas as outras empresas privatizadas, o passivo é transferido, transformado em dívida pública. E depois essa dívida gigante tem que ser paga, né? E como é que tem sido paga? Com essas contrarreformas, com as privatizações contínuas, com os ajustes, cortes, etc. Maria Alice Santos, está na hora de aprendermos a fazer faixas e entender e estendermos nas nossas casas, nos sindicatos, essas denúncias que vocês divulgam, em cada estado colocar painel eletrônico com que a população para que a população veja o tamanho da dívida no Brasil. Sim, Maria Alice, por esses dias, inclusive, nós recebemos uma foto de um outdoor que foi colocado por alguém, aí não foi colocado pela Auditoria Cidadã. Alguém pegou o nosso gráfico e colocou aí. Muito legal, nós ficamos super honrados. Vamos dar like aí, pessoal. Cleovane, mas a regra de ouro não determina que a dívida só poderia ser utilizada para despesa de capital? Sim, por isso que eles fazem a maquiagem e contabilizam grande parte do juro como se fosse amortização. Exatamente para burlar a regra de ouro. Isso foi denunciado pela Auditoria Cidadã desde a CPI da dívida, quando nós participamos e assessoramos de forma institucional. Railic Silva. Investimento em capital, você acha certo o povo pagar endividamento de capital privado? O Railic provavelmente estava criticando a pergunta feita pelo Cleovane. Aqui é um termo técnico, Railic, é porque pela Lei de Finanças no Brasil, a Lei 4.320, quando faz despesa com amortização da dívida, essa despesa é considerada investimento, tá? Como qualquer outro investimento público. O pagamento do principal da dívida, se estivesse realmente amortizando, é classificado lá na Lei 4.320 como investimento. Só que, na verdade, os sucessivos governos não fizeram esse pagamento aqui do principal da dívida. Se tivesse amortizado, o estoque teria caído. E conforme um dos quadros que eu apresentei aí, quanto mais pagamos, mais devemos. O estoque nunca baixou. Então, nós nunca pagamos o principal. Apesar de uma importância enorme lá registrada como amortização. O que está dentro daquela despesa de amortização? Juros, que são maquiados e contabilizados como se fosse amortização. Tá? Gravíssimo. Fraude à própria Constituição. Mega pedalada de centenas de bilhões todo ano. A Adriana Freis questiona: qual é a carta magna desse sistema? A carta magna do mercado, Adriana. O Rodrigo acrescenta que no Brasil a dívida tem servido para pagar a própria dívida. É o que eu acabei de falar, e juros, né? Está servindo para pagar juros.
Por isso que a dívida cresce como bola de neve. Porque se estivesse pagando o estoque da dívida, ela estaria caindo. Adriana Freis, a solução é entender o que e quem rege essas barbáries. Amparados por quais leis? E ela bota tudo em minúsculo e com muitas interrogações. Realmente, Adriana, tem que entender, por isso que eu falei aqui no final que a estratégia é conhecimento. Por quê, gente? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que eu estou falando muito. O conhecimento liberta, né? Eu comparo o conhecimento com aquele mito da caverna de Platão. Quem saiu da caverna enxergou toda a beleza do mundo. Qualquer pessoa que chegar para esses que saíram e viram o mundo, para tentar convencê-los de novo que a verdade se resume àquelas sombras que eles enxergavam enquanto estavam presos lá na caverna, você acha que essas pessoas que já saíram e viram tudo vão acreditar de novo só naquelas sombras? Claro que não. Adquirir conhecimento, compreender o sistema da dívida, compreender o funcionamento dessa política monetária suicida do Banco Central, é um conhecimento libertador. Essas pessoas nunca mais vão acreditar que tem que vender o patrimônio público para pagar a dívida, que tem que fazer contra-reforma para pagar essa dívida. Não. Essas pessoas já vão ter conhecimento desse funcionamento distorcido do sistema da dívida, dessa utilização da dívida para remunerar banco e etc. Tá? A Mônica Antunes, esse texto da PEC 32 é inaceitável. Não há o que se aproveitar. Ela destrói os serviços públicos. É isso aí. Rosivaine Barbosa, sou professora e estou divulgando o trabalho incrível da Auditoria Cidadã. Ô, Rosivaine, que honra! Contamos com você e com os demais mestres do nosso país. O Maurivan fala, dá um desânimo. Não, Maurivan, ao contrário. Como eu falei aqui, o conhecimento é libertador. Pegue esse conhecimento e vem para a luta. Use essa indignação para arregaçar as mangas e lutar, porque é hora de virar o jogo. Temos que dar as mãos. Bebeto Natanson. Os quadros responsáveis pela política econômica são todos formados oriundos dos bancos privados. Exato, Bebeto. Inclusive as cúpulas, né? O presidente do Banco Central, até outro dia, era lá da tesouraria do Santander, e o ministro da Economia era do BTG. O Emerson Lopes. Fatorelli, faça um vídeo explicando o que é dívida pública e o que seria o swap cambial. Olha, nós temos feito vídeos direto, inclusive, no âmbito da campanha É Hora de Virar o Jogo, nós temos feito vídeos curtinhos para explicar a campanha, para explicar o modelo econômico errado. Fizemos um essa semana para explicar a crise fabricada. O da semana que vem vai explicar a política monetária suicida do Banco Central. Em seguida, nós vamos fazer o do sistema da dívida e o do swap, tá bom? Cleovane, a emenda 106 pode afetar as contas públicas durante muitos anos e não garante qualquer investimento. Exatamente. Por isso, é uma emenda que, inclusive, está lá no Supremo, sendo questionada, porque na pressa de votar, o artigo 7º ficou diferente nas duas casas, né? Então, eu faço um apelo aí a vocês também para nos ajudar e enviar cartas para os ministros do Supremo para barrar esse artigo 7º.
Cleovane Seibá, as medidas foram apenas para reduzir gastos primários, que são a razão da existência do próprio Estado. Não houve nenhuma medida para conter a rolagem da dívida e fazer mais investimentos. Exatamente, a emenda 95 fez isso, e agora a PEC 32 de novo, né? Só ataca despesas privadas. O Márcio Pereira. Por que os bancos não são investigados pelas instituições? Como o PGR, Ministério Público. Olha, os bancos têm que ser fiscalizados pela Receita Federal e pelo Banco Central. Agora, o Banco Central tem favorecido muitos bancos, né? Há muitos anos a gente não ouve falar do impedimento aí de operações, não é? Que os bancos fazem, por causa do... tem havido uma desregulamentação, né, das atividades aí dos bancos, permitindo todo tipo de papel podre, e aí vem uma emenda defendida pelo próprio Banco Central para ele mesmo comprar papel podre. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo, o Márcio, o Márcio Pereira, de um desmonte assim inacreditável, tá? Inclusive em termos éticos, né? Perderam completamente a vergonha de propor medidas insanas que deveriam ser combatidas. Quer dizer, a autoridade monetária, o Banco Central, deveria combater, punir, né, determinadas operações. Ele mesmo está se colocando para dar uma ajeitada e comprar o papel podre do banco. E nesses papéis podres estão derivativos, e está tudo quanto há. Né? Tem uma live nossa explicando esses papéis podres. Tá? A Aide Werneck e Poubel. A professora Aide, da UNB, que honra saber da sua presença aqui, com a educação sucateada. Quando vamos fazer a população entender esses rombos? Pois é, Aide. Por isso que não se investe em educação, para que a população fique num grau bem de medíocre para baixo, não é? Aí, se distraindo só com frasezinhas idiotas nas redes sociais, e não se interesse pelo Estado, não se interesse por seus direitos. Por isso é que é hora de virar o jogo. Nós temos que mostrar para a população que ela merece uma vida digna, que ela tem direito a receber, a participar de toda a abundância, de toda a riqueza que existe no Brasil. E não podemos aceitar esse desmonte que está acontecendo aqui, esse desrespeito. O Carniel fala, leis suicidas, só o povo pelo povo. É isso aí. Maria Alice Santos, eu ouvi um jornal veicular que o Brasil está comprometido com dívida em 90% do PIB. É isso aí. A dívida crescendo desse jeito aí, só esse ano cresceu mais de $500 bilhão a compromissada, e o PIB caindo. Tá sim, tá alcançando. Uma pessoa aqui que não quis se identificar. Nossa, isso é esclarecedor. Todos deveriam ver esse vídeo. Não a reforma administrativa, ele coloca várias hashtags, reforma fake, desmonte do Estado, é isso aí. Inclui aí nas suas hashtags, é hora de virar o jogo. PEC da rachadinha, gostei dessa hashtag. PEC 32 é a PEC da rachadinha. Professora Osanete, novamente, a política do Banco Central é suicida e homicida. Eles não têm limites para matar. José Cláudio Cabral dos Anjos.
Com essa reforma administrativa, funcionários públicos passarão a ser funcionários de governo. Um retrocesso, exatamente. E quem mais perde é a população. O Amaury Perusso, correta, Maria Lúcia. A secundarização do Estado vai desconstruir qualquer política pública que atenda a população. Exatamente. Andréia Azevedo, te sigo há anos e cada vez que assisto seus vídeos fico deprimida, mas quero guerra, não podemos nos acovardar. Ainda bem, viu, que você completou, porque eu não quero ninguém deprimido aqui. Ninguém. Nós queremos que as pessoas se animem a virar o jogo, tá? Veja bem, a informação tira as pessoas da caverna. Nós não podemos ficar deprimidos porque saímos da caverna e estamos enxergando a realidade. Tá? Nós temos que ficar alegres porque saímos da realidade. Agora, porque saímos da caverna e enxergamos a realidade. Agora, se essa realidade não nos agrada, nós não podemos querer voltar para a caverna. Se essa realidade não nos agrada, nós temos que arregaçar as mangas e lutar para mudar. Por isso, venham reforçar essa campanha, é hora de virar o jogo. Com essa campanha, gente, a gente está mostrando, olha essa figura que está aí na tela. Nós mostramos que todas essas medidas de desmonte, as contrarreformas, as privatizações, a emenda 106, a securitização, a independência do Banco Central, o teto de gastos, tudo isso faz parte de um único jogo. Quem manda nesse jogo é o BIS, privado, cujos braços, Banco Mundial, FMI, Banco Central, estão atuando aqui. Nós estamos perdendo feio esse jogo. Nós somos aqueles peões coloridos ali do outro lado, mostrando a nossa diversidade maravilhosa. Por que nós estamos perdendo esse jogo? Porque ainda não aprendemos a lutar juntos. Então, vamos aprender. Quanto mais rápido aprendermos a lutar juntos e, de fato, lutarmos, mais rápido vamos virar esse jogo. A professora Osanete, isso é muito grave, extinção de cargos, esse decreto que dá plenos poderes ao presidente, é mais do que o fim do mundo, é uma coisa inclassificável, nunca vista. Realmente. Absolutismo de governo, né? Não é nem de Estado, é de governo. O Adolfo Rosário, precisamos votar em quem está ao lado da auditoria da dívida pública. Isso aí, Adolfo. Inclusive, a Auditoria Cidadã divulgou uma carta aos candidatos e candidatas às eleições municipais 2020. Está em destaque lá na página da Auditoria Cidadã. Acessa lá e divulga para os seus candidatos. Jaqueline Avanco. Esse Guedes vai fazer as lambanças, estragar a vida de muitos brasileiros e depois vai morar no exterior, como a ex-ministra Zélia do Collor. Provavelmente, tá? Ele está aí a serviço do mercado, depois que fizer a sua tarefa, pode ser. O Matheus Silva. Se o PT não tivesse boicotado a Maria Lúcia, que apresentou proposta de auditoria ao partido, e esse negou a proposta, o país não estaria nessa situação. Provavelmente, Matheus, perderam a chance, né? Mas agora é hora de olhar para frente, né? Não vamos ficar remoendo essas coisas, não, porque isso aí nos divide. E nós estamos precisando de união. Nós estamos precisando de lutar juntos, tá? Para conseguir virar esse jogo. A Nice Orion, ontem o STF permitiu a venda de refinarias da Petrobras sem passar pelo Congresso. Pois é, Nice, eu comentei aí durante a live, é inacreditável. Não é? A gente fica com uma sensação de orfandade quando o próprio Supremo descumpre a Constituição. Mas ontem à noite mesmo, a gente estava conversando com advogados amigos para ver a possibilidade de recorrer a uma corte internacional, viu? Vamos virar esse jogo. Malu,
A escolha do executivo é clara: transferir riquezas nacionais para as mãos gananciosas de banqueiros e de alguns privilegiados. Para isso, conta com a ação ou omissão do legislativo e do judiciário. Infelizmente, isso também tem que mudar. Jaqueline Avanco, excelente ideia do gráfico no outdoor. Deveria colocar na entrada de todos os municípios brasileiros. Pois é, Jaqueline, se a gente tivesse dinheiro para isso, já teríamos feito, viu? A Auditoria Cidadã vive de doações, gente. Quem quiser, inclusive, doar, lá no nosso site tem lá, doações, procurem lá. Porque o meu trabalho é voluntário, da maioria das pessoas é voluntário, mas a gente tem uma equipe que precisa do salário para sobreviver. Não é? Então, e a gente luta para manter isso. Outdoor custa caro. Então, as entidades, né, as centrais sindicais, os sindicatos que têm dinheiro, podem fazer esses outdoors. Ou então fazer doações para a Auditoria Cidadã ter como fazer. Dimas Casqueiro. Boa noite. Há algum apoio no Congresso que podemos ter como considerável em favor da Auditoria Cidadã? Sim, temos vários apoios, tá? Basta ver as votações, né, que a gente consegue, muitas vezes, barrar, virar, tá? Mas não é a maioria. A maioria está aí financiada pelo mercado, né? Nessas bancadas aí que se ajoelham para o que o capital quer. Basta ver que a emenda 106 foi aprovada. Na época, a Auditoria Cidadã fez várias notas técnicas, vários vídeos, alertas, e foi. Antônio Carlos Frederico. Existe algum político apoiando a nossa causa contra esses lesa-pátria? É o que eu acabei de responder, né? Malu, somente o povo unido, informado, pode lutar pela sua dignidade e direitos. É hora de virar o jogo. Isso. Por que os documentos e detalhes da reforma administrativa foram colocados em segredo de justiça? Pois é, igual da reforma da Previdência, né? Lembra dos dados da capitalização individual? Tudo em segredo. Luciana Ribeiro. Maria Lúcia, qual será o caminho das pedras para nos livrarmos desse pesadelo que vivemos? Luciano, está aqui uma campanha. É hora de virar o jogo. Se nós tivermos milhões de pessoas participando dessas campanhas, nós vamos virar esse jogo. Divulga, participa, cobra do seu sindicato, da sua associação, que venha apoiar a campanha, que divulgue, que dê ideias para a campanha avançar, tá bom? Mr. Robô, saia da Matrix. Que nome? Mr. Robô, saia da Matrix. Fatorelli, como você acha que o povo pode atuar, igual ao povo da Islândia, contra a agiotagem aos banqueiros do país? Exatamente como lutou o povo da Islândia. Tá? Tem um vídeo curtinho que está disponível na internet, vocês podem acessar pelo Google. Aconteceu na Islândia. Tem a tradução, é impressionante. Tá? Lá, o povo se deu conta que a dívida para salvar bancos estava sendo transferida para as famílias, porque o governo enviou uma fatura para cada casa para pagar aquela dívida dos bancos. O povo imediatamente se rebelou. Se organizou, fizeram comissões populares, mudaram a Constituição, botaram os banqueiros da cadeia ou para fugir do país. Quem não conseguiu, o banqueiro que não conseguiu fugir do país foi preso. E aí fizeram uma nova Constituição popular e mudaram a história. Depois vocês assistem. Aconteceu na Islândia. Tá? O Marconi, quem é o candidato à Prefeitura de São Paulo que pode ajudar na auditoria da dívida?
Ô Marconi, envia a carta aberta para eles todos e cobre, tá? Não tenho como responder. Envie a carta aberta e cobre uma posição pública de cada um. Fabrício Barcelos. Maria Lúcia, é possível fazer o que foi feito no Equador? Claro! Basta vontade política, tá? Em vez de fazer um decreto aí para o presidente extinguir cargos, ministérios, universidades públicas, etc., faz um decreto e cria uma comissão de auditoria, como o presidente Rafael Correia fez. Foi por decreto. Ele criou uma comissão com equatorianos e estrangeiros. Tive a honra de ser uma dessas pessoas. E olha a revolução que aconteceu no país, não é? Basta olhar os dados da CEPAL. Pessoal, respondemos todas as perguntas hoje. Olha, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanham. Agradecer aqui a assistência técnica brilhante aqui do Vinícius, que nos mantém no ar com toda a competência. Agradecer a equipe da Auditoria Cidadã da Dívida, que está aqui até agora, levantou aí, pegou as perguntas de vocês nas redes sociais e me enviou aqui para que eu pudesse comentar. Agradecer principalmente a vocês que valorizam o nosso trabalho, que estão aí e se inscrevendo no nosso canal, dando likes, compartilhando os nossos trabalhos e, especialmente, participando da campanha É Hora de Virar o Jogo. Enviem sugestões para que a campanha avance cada vez mais. A próxima ação concreta vai ser um questionamento ao governo sobre esses dados errados que estão aí fundamentando essa reforma, sobre essas considerações do Banco Mundial que estão sendo acatadas aí pelo governo, essas recomendações erradas, contrárias aos interesses do povo brasileiro. Vamos fazer esses questionamentos e venham participar, participem dos núcleos nos estados, compartilhem nas redes sociais, todos os dias a gente divulga posts no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? Aqui no YouTube também, onde vocês estão, e no Face, enfim. Contamos com vocês, agradecemos imensamente. Todo mundo animado? É hora de virar o jogo. Contamos com vocês. Um forte abraço a todos e todas e até a próxima.